Aí você vê o governo brasileiro encontrou esse caminho aí para contestar o governo dos Estados Unidos. De fato, esse argumento dos norte-americanos de que o comércio entre os dois países favorece muito o Brasil, ele não se sustenta porque há 15 anos os norte-americanos eles vendem mais do que compram, vendem mais produtos para o Brasil do que compram produtos brasileiros. Por isso, muitos veem que essa decisão dos Estados Unidos em sobretaxar o Brasil, com essa taxa muito mais alta que a média de 50%, tem um componente muito político. É essa, inclusive, a visão de alguns diplomatas aqui da Europa, e daí o interesse dos europeus em acompanhar essa questão, essa crise entre Brasil e Estados Unidos. É bom lembrar que, nesse último fim de semana, Donald Trump também anunciou uma taxa de 30% contra a União Europeia. Os europeus também estavam no meio de uma negociação com os norte-americanos e surpreendeu alguns deles, e eles ainda acham, ainda apostam na negociação. No caso dos europeus, há uma diferença, porque além da questão comercial, e olha que Europa, União Europeia e Estados Unidos formam o maior bloco de comércio do mundo. É 1,7 trilhão de euros por ano. Isso dá mais ou menos 400 bilhões de euros todos os dias cruzando de um lado para o outro do Atlântico. É um comércio muito robusto, muito amplo em termos de produtos e que, segundo os europeus, essa taxa pode inviabilizar esse comércio e causar aí uma perda quase que irreparável nos dois lados do Atlântico. Por isso, os europeus acompanham isso com muita atenção. Para trazer um pouco mais de contexto sobre essa história entre Brasil e Estados Unidos, eu vou chamar agora o Murilo Fagundes, nosso grande repórter, grande companheiro de Brasília, que traz para a gente um pouco do contexto lá na capital do Brasil sobre essa crise com os Estados Unidos. Vamos ver. Olá, Sérgio, todo mundo que acompanha o Mapa Mundi, sempre um prazer e uma satisfação participar aqui das análises, né, sobre política externa, sobre relações internacionais, principalmente neste momento tão delicado para as relações entre Brasil e Estados Unidos. Sérgio, aqui a cada hora uma nova atualização, inclusive com essa nova fase, nessa nova operação mirando o ex-presidente Jair Bolsonaro. E essa nova fase, esse novo momento, muda todo o jogo político também, todas as estratégias do governo Lula, e eu explico por quê. Veja, ontem à noite, Sérgio, nós estávamos num momento em que o governo Lula considerava nadar de braçada nessa estratégia relacionada ao governo dos Estados Unidos. Por quê? Nas avaliações internas do Palácio do Planalto, nos trackings internos, o governo havia ganhado pontos na popularidade nessa crise do tarifaço. Segundo a análise interna do Palácio do Planalto, esse conflito com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, jogava no colo do ex-presidente Jair Bolsonaro essa certa confusão na política internacional, tendo em vista que a percepção que ficava e que o presidente Lula tentava colar era de que o próprio filho de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, atua nos Estados Unidos contra o próprio Brasil e, então, em nome de aprovar a anistia, faz com que as taxas de 50% comecem a valer. Então é isso que Lula tenta colar, inclusive foi esse o tom do pronunciamento em rede nacional ontem à noite. Lula disse que esses são os traidores da pátria, aqueles que atuam contra o nosso próprio país. Então, tendo isso em vista, o presidente Lula foi para o embate. Ontem, num evento com a militância, com estudantes em Goiânia, Lula fez diversas críticas ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mas mais do que isso, colocou o Bolsonaro nesse alvo, nesse ponto, então, já antecipando o tom eleitoral, o tom das eleições do ano que vem. Além disso, Lula também deu uma entrevista para uma TV internacional, com capilaridade internacional, e nessa entrevista disse que Trump tenta ser o imperador do mundo. Inclusive, esse ponto foi rebatido pela porta-voz dos Estados Unidos, né, em relação à fala do presidente Lula. Então, ontem, o presidente Lula estava nessa posição. Hoje, as coisas mudam um pouco. Veja só, com essa nova fase da operação, o ex-presidente Jair Bolsonaro rivaliza diretamente com Alexandre de Moraes e não mais com o presidente Lula. E esse foi sempre o objetivo do deputado Eduardo Bolsonaro. Desde o início da movimentação de Trump em relação às taxas,
o deputado Eduardo Bolsonaro dá um puxão de orelha na oposição aqui no Brasil, porque ele diz o seguinte: olha, a nossa luta tem de ser contra Moraes e não contra Lula neste momento. É contra Moraes que nós temos que rivalizar. É contra Moraes que nós vamos conseguir, talvez, aprovar a anistia. E agora, com essa nova fase, com buscas na residência de Jair Bolsonaro, com tornozeleira eletrônica no ex-presidente, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro e o próprio ex-presidente conseguem, então, capitalizar essa narrativa contra o ministro Alexandre de Moraes e contra a Suprema Corte. E Moraes dobra a aposta contra Trump e dobra a aposta contra o ex-presidente com essa nova fase, então, tendo em vista que temos desdobramentos sobre a atuação do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Então, eu deixo aqui o meu ponto de atenção, o meu ponto de reflexão a partir desse desdobramento da operação de hoje, porque Alexandre de Moraes retoma esse protagonismo e não mais o presidente Lula nesse conflito com Jair Bolsonaro. E é justamente isso que os bolsonaristas estavam procurando. Agora resta saber se nesse conflito o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai agir de forma mais ferrenha, mais ali dura em relação a essa decisão de Alexandre de Moraes de hoje. É esse o meu ponto de atenção, essa reflexão que eu deixo aqui para você, Sérgio, e para quem está nos acompanhando. Grande abraço.